Aqui deu tudo certo. Alguém aí iniciou a gravação? Iniciou. Isso. Está iniciando. Está iniciando. Beleza. Pronto. Bom, já está gravando já. Então, vamos fechar nossos olhos. Dizer ao nosso amigo Jesus, agradecer a ele pela oportunidade de mais uma noite de estudo. Mestre amado, já vamos começando a nossa prece te pedindo pelo nosso querido Nelson Henrique, que ele se recupere, que ele volte para casa junto à sua família, nos proporcione uma alegria, felicidade de saber que ele já está totalmente recuperado. Ajude a família, ore por eles. Te pedimos também, Senhor, por todos os nossos irmãos contaminados por este vírus e suas variantes, por aqueles que guardam os leitos doentes e por aqueles que se encontram em fase terminal, Senhor. Derrame a tua luz, a tua paz, para que, ocorrendo o desencarne, seja num clima de paz e de tranquilidade. Ajuda-nos, Senhor, a absorvermos, entendermos e colocar em prática o teu evangelho, que é o nosso estudo de hoje. Transmitindo a todos aqueles que desejarem te conhecer e conhecer a tua doutrina, conhecer o nosso espiritismo. Dá prazer, Senhor, de dizer o nosso espiritismo. É com vontade, é com alegria que dizemos isso. Precisamos ter esta boa vontade, este prazer de estudar a nossa doutrina. E, acima de tudo, colocar em prática no nosso dia a dia. Contamos com a tua presença junto de nós, Senhor, ampliando nossas mentes para que possamos absorver o que o nosso irmão Afrânio passará para nós hoje. Envolva-nos, nós aqui presentes, aqueles que ainda chegarão, os que por algum motivo não poderão chegar. O que mais te pedimos, Senhor, o que muito te pedimos é a paz no planeta. Muita paz, serenidade, tranquilidade, mansuetude. Que os dirigentes, que os homens criem consciência de quanto é importante a tranquilidade e a paz. Fica conosco, Mestre. Se faça bem presente junto de nós. Que assim seja, Senhor. Que assim se faça agora e sempre. Graças e graças a Deus. Saúde, luz e paz a todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, uma boa noite para todos. Hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Estamos no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Nós acabamos a página da Joana de Ângelo. Essa era a minha dúvida. A Gordinha disse que faltou alguma coisa, né? Oi? Não, nós acabamos. Marcamos Acabamos, já foi? no livro as instruções dos espíritos, perdão das ofensas. Ah, tá. Eu pensei que não tivesse acabado, mas tudo bem, vamos para perdão das ofensas. Engraçado, eu não gravei, né? Hoje começa perdão das ofensas. A nossa página da Amélia Rodrigues foi toda lida? Foi, né? Foi, porque depois eu peguei a folha e fui ler tudo novamente e percebi que nós já tínhamos terminado. Não, tranquilo. Hoje eu acho que esse assunto de hoje não é pertinente, a gente não precisa estudar, porque perdão das ofensas é um assunto, principalmente
nós espíritas que não há necessidade de muitos comentários. Né? Nós já sabemos da importância. Você já vai começar o estudo brincando? É verdade, né? Sobre o perdão das ofensas, pois é, nós temos um livro Consolador, algumas perguntinhas interessantes que o Emmanuel nos coloca, né? Eu não coloquei isso no grupo, porque para mim ainda era a página da Amélia Rodrigues, né? E você tem, Lourdinha, ou não, o livro Consolador? Se não tiver, nós vamos ter que ir por outro lado. Não. Não tem, né? O seu Roberto tem, o Jorge tem, o Consuelo também não, né? Não é assim. Tenho, sim. Não é assim. Eu tenho. Caramba, tá igual a biblioteca da Elisa. Ih, Gastei hoje. Consuelo. Hoje eu estou gastando. Você quer o que do Consolador? Na pergunta 332, veja bem, até a 341, tudo é importante. Nós ler isso tudo não dá. Vamos fazer esse apanhado antes de começar a ler as instruções dos espíritos, né? Eu não sei nem assim qual é tanta coisa, né? Vamos lá, 332. Você vai ler então, Consuelo? A Lourdinha não tem como? Posso ler, mas vou ficar nervosa, hein? 332. Até porque, primo, deixa eu falar uma coisa antes da Consuelo começar a ler. Até porque esse grupo, ninguém tem uma função determinada. Tem, você hoje como é que fala? A arauta da verdade. Então... Eu tenho o livro Consolador. O Jorge também deve ter. Eu não sei. Já baixei. Já baixei aqui. Já? Falou, você não se importa da Consuelo ler, não, né? Com certeza, é isso que eu estou falando, primo. O grupo é para isso mesmo, todo mundo tem que participar. Essa minha orelha está meio quente. O que é isso aqui? Vamos lá, então. Não, vamos ver só duas perguntinhas, ou três, só para a gente... A 332, né? Eu pergunto ao Emmanuel antes começa o assunto, né? 332. Perdoar e não perdoar significa absolver e condenar? É isso? Olha só, essa mesmo. Perdoar significa absolver e não perdoar significa condenar? Essa é a pergunta que fazem ao nosso querido Emmanuel. Tá? Vamos ver a resposta. Não mais expressivas lições de Jesus não existem. Propriamente, as condenações implícitas ao sofrimento eterno, como quiseram os inventores de um inferno mitológico. Os ensinos evangélicos referem-se ao perdão ou à sua ausência. Que se faz ao mal devedor a quem já se tolerou muitas vezes. Não havendo mais soluções para as dívidas que se multiplicam, esse homem é obrigado a pagar. É o que se verifica com as almas humanas, cujos débitos no Tribunal de Justiça Divina são resgatadas nas reencarnações, de cujo círculo vicioso poderão afastar-se, cedo ou tarde, pelo esforço do trabalho ou da boa vontade no pagamento. Bom, o Emmanuel nos coloca aqui a seguinte situação. Não é bem assim que funciona o negócio. Perdoar, absorve. Não perdoar, condena. Não. A cota de responsabilidade individual de cada um, né, individual, tá? Se refere ao débito que se cria, não somente aquele que praticou a ofensa, mas também aquele que também não quer perdoar.
ele também está em débito. Porque a lei é de amor. Né? A lei é de amor. A lei não é outra senão o amor. Jesus é bem enfático nessa questão do perdão. Várias vezes ele vai, no seu evangelho, seus evangelhos, ele vai citar sobre essa questão. Né? E o que se fala aqui, né? Cujos débitos, que fala aqui no final da República, os débitos do Tribunal da Justiça Divina são resgatados nas reencarnações. Às vezes a gente pensa, não vou perdoar, mas também já esqueci aquilo, mas aquela mágoa, mas não quero a pessoa perto de mim, não quero mais, etc. Isso é um débito nosso. O não perdoar é um débito. É a ausência de fraternidade, solidariedade, de compaixão, de amor, etc., né? De paciência, de tolerância, um monte de coisa. E nós temos muita dificuldade no perdão. A palavra perdão. O indivíduo, quando pede o perdão, e você diz para ele, você está perdoado, mas eu não quero você perto de mim, de qualquer maneira, você apunhalou de novo o indivíduo, né? Já está apunhalado, já está... Se ele chega para pedir o perdão, só isso daí já é uma dor, né? Já é um sentimento difícil para ele. E se a gente não aceita esse perdão e diz, tudo bem, eu te perdoo, mas não quero mais, você está apunhalando. Você está retribuindo a punhalada que o cara te deu, né? Então, não tem vantagem nenhuma. Então, é melhor ele ficar omisso, ele não dizer nada, ficar parado, calado e não dizer nada, porque ele está... O que errou fica 2 vezes ferido, né? Porque ele errou, reconhece que errou, vai pedir perdão, se humilha e você ainda pisa mais em cima dele, pior a situação dele. Né? A gente precisa ter muito cuidado para se perdoar. Ter muito o senhor cuidado. Falou a pergunta 335, viu, senhor Roberto? Mais ou menos o senhor falou aí. Essa pergunta 335 tem muito a ver com o que o senhor falou aí. Vamos lê-la? No próprio Evangelho, Oi? No próprio Evangelho, lá no Sede Perfeitos, né, no Homem de Bem, Jesus já nos ensinava, né, para que a gente não alimente ódio, perdoa e esqueça as ofensas, né, porque a gente tem que entender que perdoando, também um dia seremos perdoados. O próprio Evangelho, lá no capítulo de Sede Perfeitos, capítulo 17, né? Sei qual é. Agora o que você falou está na 339, vamos ler também. Vocês que estão escolhendo as perguntas, tá? Tá legal? O que você falou está na 339. O senhor Roberto falou está no 335. Você falou agora 339. Então vamos ler a 335 e depois a 339. Tá? Pode ler? Pode ler. Quando alguém perdoa, deverá mostrar a superioridade dos seus sentimentos para que o culpado seja levado a arrepender-se da falta cometida? O que é que o senhor falou aí, senhor Roberto? A pessoa, às vezes, se humilha 2 vezes por isso, não é isso? Se humilha 2 vezes por isso, né? Ele sofre 2 vezes, porque se ele reconhece que tem que pedir perdão, ele já é um sofrimento. E você ainda diz para ele que perdoa, mas não quer conversa com ele, você está maltratando de novo, né? Ele está se sentindo maltratado novamente. É por isso que eu disse, a gente precisa ter muito cuidado com o perdão, né? Tem que ter muito cuidado com o perdão. É isso aí. Quer mostrar, não. Então, na frente dos outros, né? Faz aquele negócio, não, te perdoo. Claro! Né? E vamos embora, né? Eu sou bom. É isso? É por aí mesmo. Vamos ler a resposta? Vamos. O perdão sincero é filho espontâneo do amor e, como tal, não exige reconhecimento de qualquer natureza. Certo? Isso aí, né? O senhor Roberto falou, tá? O perdão é uma coisa espontânea, bem espontânea. Tem que realmente, quando eu vejo, sempre me lembro do livro Nosso Lar,
do André Luiz e o Silveira, né? Ali eu achei tão bonita aquela passagem que o Silveira, André, esquece isso, né? Quando que o André Luiz, o pai do André Luiz prejudicou o Silveira e o André Luiz junto. Não, pai, faz mesmo, tá certo, né? Estava tomando os bens do Silveira. E o Silveira trata o André Luiz de uma forma tão bonita, tão simples, humildemente. Não, André, isso já passou. De uma certa forma, nós lá, eu e minha família, aprendemos muito com isso. Quer dizer, o Silveira cresceu com uma situação difícil que ele passa após o pai do André Luiz fazer aquilo com ele, que o André Luiz também apoiou, né? Então, a gente vê que o Silveira realmente perdoou o André Luiz, né, como diz a rapaziada, de boa, né, sem mágoa, sem ressentimento. Isso aí realmente é muito bonito, é espontâneo. A nossa grande dificuldade é essa. O Gandhi. Me perdoa, Gandhi, eu te ofendi. Não, você nunca me ofendeu. Eu escrevi mal no jornal durante anos de você. Ele, rapaz, eu nunca... aquilo para mim nunca atingiu. Então você nunca me ofendeu. Porque o Gandhi sabia que o que ele escrevia no jornal era calúnia, era mentira. Quer dizer, não atingia a consciência dele. A consciência dele estava limpa em relação ao jornalista, né? E ele falou, não tenho nem por que te perdoar. Você nunca a mim ofendeu. Como se falasse, esse que você escrevia no seu jornal era outro, não era eu. E a grandeza do Gandhi, né? Não teve um mínimo de mágoa, espontaneamente respondeu de uma forma bem simples, você nunca me ofendeu, não posso te perdoar. Porque aí entra também aquele problema nosso do orgulho, né? O orgulho ferido. E o Gandhi, como o Gandhi era um ser, né? Um espírito já bem humilde mesmo, né? Não tinha esse orgulho para ser ferido. Coisa que parte muito de nós. Nosso orgulho ferido é que vai gerar o perdão ou não. Se nós não temos mais, tá, esse sujeitinho aí chamado orgulho, nós não vamos nos ofender nunca. Aí que temos que trabalhar em nós isso aí, é a humildade. É derrubar esse orgulho. Tá? Essa maneira de que se achar melhor que os outros, maior, etc, etc, etc. Essas sensações que nós criamos, essa como é que fala? Egolatria, é isso? Né? É isso mesmo? Estou falando certo? Tá? Nós criamos, nos transformamos num mito, um ídolo, que não pode ser... É o egocentrismo. É o egocentrismo. Eu estou falando sobre assim, a idolatria, egolatria, né? Idolatria do eu, né? E devido a essa idolatria, a gente não aceita uma crítica. Olha só, nós estamos falando já diferente. Não estou falando de quem está falando, nós falamos de nós. Nós aceitamos a sugestão, a mínima sugestão. Eu ouvi hoje na televisão, um debate que vem acontecendo sobre as notícias, os fake news e tal, e a repórter perguntou para uma das mulheres que faz através dessas mensagens, campanha de difamação. A repórter, mas então, por que você faz isso? Ela te fez alguma coisa contra? Ela te maltratou, fez alguma coisa? Não. É um prazer que eu sinto na vida falar mal da vida dos outros. É um prazer que eu sinto. Veja você. Eu me sinto bem, eu sinto prazer em fazer isso. Olha, gente, isso aí é um descontrole mental terrível. Né? Ter prazer de falar mal dos outros, de prejudicar os outros. Infelizmente, está cheio disso hoje, né? A própria Consuelo, na aula passada, falou sobre a questão do Gandhi, que o pessoal falando que ele era... Pedófilo. Ele era pedófilo. Era preconceituoso. Uma alma daquela magnitude. E tá, né?
Não, igual o Chico e o Opala, né? Depois do Chico e o Opala, Consuelo, eu acredito em tudo. Já imaginou o Chico nas curvas, cantando um pneu com aquele opalão? Devia botar um saco de cimento atrás, que o Opala tem, né, a traseira meia leve, para firmar mais no chão, né? Então, e outra coisa, era fanático pelo Atlético Mineiro, negócio de futebol, né? O Chico acho que nem sabe o que é futebol, nem sabia, não tinha tempo de se ligar nisso, né? Então, é isso aí, a gente vê, né, as críticas, que isso se chama pequenez, inferioridade mesmo do ser humano. Tá? Infelizmente, essas pessoas que passam por esse processo, né, vão ter muitas dificuldades, talvez não nessa vida, mas numa próxima, porque vão ter que resgatar isso. E tem aquela famosa historinha, né? Um rapaz que mudou para uma certa rua, nós já falamos sobre isso aqui. E um dia ele não dava muita confiança aos vizinhos, a vizinha lá preocupada, querendo ver, um dia sumiu algo na rua e a vizinha, foi ele que roubou. Tá? Foi ele que roubou, ele foi preso. E chegando lá na cadeia e tal, pegaram o ladrão real, assim, tipo, meia hora depois. E, ó, trouxemos lá, mas estão acusando esse rapaz. Aí foram em cima dela, a senhora tem certeza? Ah, não tenho, mas o outro confessou, não, fui eu que roubei. Quer dizer, o juiz liberou o rapaz. Mas ao liberar o rapaz, falou para a senhora, olha, a senhora fez um ato meio complicado, eu vou ter que prendê-la. Né? Existe a lei também para isso, né? Ela fala, mas que isso? Foi só um comentáriozinho, eu me enganei. Aí o juiz falou, a senhora vai fazer o seguinte, a senhora vai escrever no papel o comentáriozinho que a senhora fez, vai subir lá em cima do prédio do fórum, rasga o papel em vários pedaços e espalha, tá? E joga para o alto. O vento vai levar. Tá? Depois a senhora, por favor, vai lá embaixo, cata tudo. Quando a senhora trouxer todos os pedaços de papel e a gente montar o quebra-cabeça, eu libero a senhora. Ela, mas isso é impossível. O juiz fala, foi isso que a senhora fez. Né? A senhora fez uns comentários desses maldosos que muita gente que não sabe o que aconteceu aqui agora vai achar que esse rapaz realmente é o ladrão. Então, esses comentários, essas coisas que nós fazemos, tá? Nos prendem. São prisões, são verdadeiras prisões. Os fakes são verdadeiras prisões. E ai, né, daquele que infelizmente comete. Não vai sobrar um político, né? Um só, não vai sobrar um. Infelizmente, né, pessoal, né? É isso aí. Bom, alguém que comentou alguma coisa que eu ia pular a pergunta aqui. Então vamos ler outra, Consuelo. Estamos falando só sobre a 337. Todas são importantes, eu estou pulando, só para a gente. Tá. Concilia-te depressa com o teu adversário. Essa é a palavra do Evangelho. Mas se o adversário não estiver de acordo com um bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? Eu chego para Consuelo. Consuelo, me perdoa. Eu errei, vacilei, pô, me perdoa. Consuelo, jamais. Tá bravo, hein, Consuelo? Nunca. Caramba, definitivo, nunca. Mas Consuelo, acabou. Quer dizer, a pergunta é essa aí. Né? A gente quer se conciliar com aquele que nós prejudicamos, tá? E, de uma certa forma, ou mesmo prejudicados também. Mas o outro não quer, é o que está falando aqui. O outro não está de acordo. E aí, como foi efetuar semelhante conciliação? Como agirá a lei? É a pergunta, irmão. A lei divina. Vamos lá? Cumpra cada qual o seu dever evangélico. Buscando o adversário para a reconciliação, precisa, olvidando a ofensa recebida, perseverando a atitude rancorosa daquele que seja a questão esquecida pela fraternidade sincera, porque o propósito de represália em si mesmo já constitui uma chaga viva para quantos o conservam no coração. De novo, estamos falando aí da prisão, tá? Fica preso. Logicamente que esse que quis se conciliar está livre.
Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho, senão o juiz vai entregar, vai ser preso e tal, e esse está livre. Mas esse pedido de perdão também tem que ser de coração, né? Não por Claro, interesse. claro. Porque às vezes a outra pessoa repudia porque sabe também que não é de coração, né? Aí. Uhum. Agora, vamos ler só mais uma para fechar. A 339. Depois vamos parar porque essa 339 porque é um assunto que está muito ligado um ao outro. Vamos lá. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu gostaria de... Não fala, já. Deixa eu só dar uma arrumada em relação a essas questões. A gente sabe que a importância do perdão, né? Eu até, à medida que vocês estavam falando, eu fui pegando trilha, estou com o Consolador na mão, que foi a coisa, e eu abri o Livro dos Espíritos, lá na conclusão, a última questão do Livro dos Espíritos, o último parágrafo que o Santo Agostinho fecha. Mas eu gostaria, antes de comentar, ele não fala, no último parágrafo dos Espíritos, ele não fala propriamente dito das questões do perdão, mas se a gente for analisar o texto, na verdade, ele vai falar dos detratores da doutrina espírita, daqueles que jogam pedra e tal, fala muito. Mas eu gostaria só de sinalizar, quando a Consuelo falou aí que não fica o problema, aí também nós também, né? A gente fica jogando pedra, falando. Nós temos um montão. Lembra daquela senhorazinha lá do nosso lar? 50 pontinhos, lá escurinho, por aí. E quantos a gente deve ter também uma anomalia? Aí eu estava aqui lembrando, quando vocês estavam aí comentando, que está aqui no Trilha da Libertação, o doutor Carneiro de Campos, como o Filomeno chama ele disse o seguinte, que alguns tipos de doenças, por exemplo, vamos falar uma doença crônica. Você tem a renal, que é oriunda não só da bebida, mas de ódio, de outros rancores, de piriri, pororó, etc. e tal. Bem como o câncer também. Então, o indivíduo, claro que isso é somatizado, são sequências, que vai chegar um momento, as lesões estarão tão intensas nas regiões específicas. Lembra quando eles falam aí a espiritualidade e a ciência chegou nas questões do chamado liberação do neuropetismo? Eu não sei se foi até que uma das reuniões que foi conversada aí. Se eu não me engano, eu não sei se foi aqui ou se foi outro lugar. É tanto lugar que a gente participa de reunião. Então, a gente vai jogando essa conta de hormonal que é liberado pela área cerebral em decorrência da raiva, do ódio, isso vai destruindo e a gente vai ficar doente e essa lesão vai criando um enquistamento. Porque o pensamento e vida, associação, um livrinho pequenininho. O Emmanuel fala isso em relação desse enquistamento que vai sendo gerado e ele vira um tumor maligno. Em decorrência porque esse perdão que a gente não, né? Me perdoe aí. E lá no final, do Livro dos Espíritos, que é na conclusão, só rapidinho aqui, porque os espíritos não tomam partido, hoje, principalmente nesse momento atual que a gente está vivendo, e tem muitas pessoas, o espírita ele tem que ter uma posição. Ou ele fica de um lado ou fica do outro. Ele não pode ter duas posições. Neutralidade, na minha opinião, não existe. Ou é ou não é. Não é? O camarada não é, ou ele é materialista ou ele não é materialista. Tá? Coisa que eu não acredito que ele seja, ele só fala. Tá? Eu, pessoalmente. Mas nesse evento aqui, o Santo Agostinho diz que o espiritismo não toma partido nenhum. E os espíritos superiores, eles ficam caladinhos. Agora, vamos colocar nós espíritas. Eu vou falar por mim. Se eu me posiciono e vou lá para frente defender uma bandeira, gritar, puxar partido disso, daquilo, o responsável sou eu. Se eu estou usando o nome da doutrina espírita, o responsável sou eu. Então, se eu me agasto, me prejudico, quem vai ficar doente? Sou eu. Então,
Ah, não, mas estou defendendo. Você não está defendendo a doutrina espírita, você está defendendo o teu interesse, o teu ponto de vista. Você pode dizer que é. Tá? Aonde eu fico com atrás com um senhor aí que fala muito em meio ambiente e tem uma posição, né, que, a meu ver, para mim, sei lá, nem sei o nome, né? É isso aí, eu entendi. Isso. Tira o crédito dele, pronto. Infelizmente, o nosso irmão de jornada, é inteligente, mas o meio influencia. E isso está descaracterizando o papel dele de fazer um bom trabalho. Quem é consciente tem e pensa, a gente tem que pensar, não é você ser espírita emocionalmente, não. Tem que pensar, né? Para a gente tirar conclusões na essência. É só isso que eu gostaria de até reforçar o que o Roberto comentou aí há poucos minutos. Porque quando a gente vai botando cabelo branco, a gente vai ganhando estrada. E parece que isso que a gente vai comentando, né, quando jovem, tá errado, deixa pra lá, é ruim, a gente vai cair do cavalo. É só isso aí que eu não sei se eu atrapalhei, se eu ajudei, ou se eu botei mais lenha na fogueira. Ajudou. A lenha na fogueira é necessária. Você falou uma coisa bem certa. A gente tem que tomar uma posição, tá? Isso aí, durante muitos anos, eu sempre gostei de uma paginazinha que tem de um autor. O livro se chama O que não é Espiritismo, José Carlos Leal. E a paginazinha vem falando, tá? O que não é Espiritismo, que está nesse livro, o livro todo fala sobre isso. Vem falando sobre vários assuntos, assim, o casamento, o estudo, vamos ensinar, são 20 itens, mais ou menos, né? E uma vez eu fui fazer um trabalho lá no Maria Vaz, numa quarta-feira, que tinha, a maioria não era espírita, mas tinha alguns espíritos. E quando eu falei na questão do casamento, que eu até me lembro, tem várias outras questões. A pessoa falou, Frânio, mas toda mãe sonha em ver a filha, entrar numa igreja de branco para casar, e o padre dando lá o... Entendeu? Realmente, a pessoa foi criada nisso durante milênios, digamos assim. É difícil tomar uma posição em algumas coisas, mas a doutrina espírita nos esclarece o seguinte: de acordo com a lei do homem, o que é necessário é aquele papelzinho que você assina perante o juiz de paz, não é isso? Vai lá e assina, tal. E aí? Entendeu? São várias coisas, eu estou comentando uma, e a gente tem que tomar uma posição. Dói um pouco no início, os familiares podem não compreender no início, mas é isso aí, espírita. É o desapego. É o desapego a dogmas. É o desapego a um monte de coisa que a gente carrega conosco. Atavismos. Tá? Nós temos que desapegar isso mesmo. Isso é complicado, difícil, mas como espíritas, com a posição mesmo já tomada, nós temos que trabalhar isso em nós. Eu vou dar um exemplo. Lá na folhinha tem uns 20. Tá? Isso não é o assunto nosso de hoje. Me perdoem, tá? Me perdoem. Vamos lá. Eu vou falar sobre a questão 339, que é a última que nós vamos falar. Estou pulando, né? Sobre uma coisa que está muito ligada ao perdão. Ou ao não perdão, digamos assim. Vê aí, Consuelo, qual é a pergunta? Consuelo? Esse falando, perdão. Já saiu? E às vezes lá a internet cai. Então eu vou ler. Tá bom? Vai ler? Não, Vou ler, desculpa que eu esqueci de tirar o microfone ali, estava fechado. Eu li e não passou, desculpa. Então vai, Consuelo. Você ficou falando para o vento.
Em se tratando de perdão, poderemos ser esclarecidos quanto à natureza do ódio? Muito ligado. Muito ligado. Porque o meu orgulho ferido, eu vítima, tá? Acato a ofensa e meu sentimento perante o próximo qual é agora? Ódio. É isso? A gente quer disfarçar. Está lá dentro mesmo, tá aquela mágoa, aquele sentimento, ódio. É uma boa pergunta, né? Podemos esclarecer a questão do ódio? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Não, isso é uma palavra que todo mundo espírita desconhece, então desculpe, mas vamos lá. Então vamos para a resposta. Ninguém falou nada? O ódio pode traduzir-se nas chamas das aversões instintivas, dentro das quais há muita animalidade, que cada homem alijará em si, com valores da autoeducação, a fim de que seu entendimento seja elevado a uma condição superior. O Emmanuel aí joga uma amansada nessa resposta. Vamos evoluir, vai passar mais, agora vem o famoso todavia. Todavia, na maior parte das vezes, o ódio é germe do amor que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelho. Espera aí. Foi desvirtuado por um coração sem evangelho. E o coração com o evangelho? Olha a posição, de novo. Tá? O Jorge falou sobre a posição. Agora não é a posição de espírita, não. A posição de cristão do leitor. Né? Evangelho. Fala, Jorge. Hoje, vocês devem ter escutado, talvez. Eu não tenho por hábito, eu estava... A Hilda que assiste. Eu vi a declaração de uma senhora, mãe, no jornal da tarde. O filho dela é profissional da saúde, técnico de enfermagem. Eu acho que ele tinha sido assaltado e o documento dele foi... Né? E ele foi chamar ele na delegacia e disse que eu tinha perdido as documentações. Eu não sei o desenrolar da história. Foi preso, o rapaz. E tinha acho que do trabalho aquele dia e tal, do plantão. A mãe, evangélica, se diz cristã. Então, ela estava... Eu estou com ódio, o relato dela. Ela falando que isso é uma injustiça, que é isso. Olha, a justiça, há muitos que hoje estão prevaricando, fazendo essas coisas todas, hoje ele poderá sair incólume nessa encarnação. Mas ele está sentindo a dor, esse filho, talvez da prevaricação, vocês estão entendendo o que eu estou comentando, né? Do erro de vida anterior. Porque nada fica assim, né? Nada. Então ela falava, né? Esse todavia aí que está comentando, né? Tenho ódio, eu tenho raiva, mas depois ela voltava. Ela está aflita, está realmente... Depois ela voltava a falar em Jesus e falava com uma certa mansuetude, né? Então, porque a doutrina espírita ela nos esclarece, nos conforta, nos consola, e Jesus deu o maior exemplo. Diante da situação, ele calou. Que é difícil para nós, a beça, a gente averba, né? Tudo que a gente está sentindo. Eu digo averba, a gente vai, fala, joga no ventilador mesmo, devido à nossa natureza imperfeita. Muito embora bate no peito, estou contigo, Senhor. E na hora a gente não é leal. Me perdoe, mais uma vez. A negação de Pedro aí, né? Exato. É isso? Só para enriquecer que eu trouxe isso, vocês podem ter assistido na TV isso à tarde. Meio-dia, coisa assim. Alguém mais comenta? Então vamos embora. As grandes expressões afetivas convertidas nas paixões desorientadas, sem compreensão legítima do amor sublime, incendeiam-se no íntimo, por vezes, no instante das tempestades morais da vida,
deixando atrás de si as expressões amargas do ódio, como carvões que emergem Enegrecem a alma. enegrecem a alma. Pois bem, aqui já está falando do outro time. Antes ele falou de um coração sem evangelho. Agora ele está falando do outro time, que é o pessoal, tá? Por exemplo, torcedor de futebol. O time está ganhando, aplausos, tal. Começou a perder, tá? Já começa a ter ódio do jogador, do técnico, do clube. É um grande exemplo para isso aí, se a gente for colocar, um jogador de futebol, tá? Mas o que acontece, né? São expressões afetivas, que eu falo Emmanuel aqui, convertidas nas paixões desordenadas. Ou seja, são pessoas que também ainda não têm um controle total de suas paixões, não sabem conviver com suas paixões. Que, conforme fala no Livro dos Espíritos, na pergunta 907, se não me engano, a paixão é como um corcel desgovernado. Tá? A resposta à pergunta que é a paixão é um corcel mesmo, um cavalo mesmo fogoso, desgovernado. É muito difícil o controle. Tem que ser cortado lá no início. E daí também, o Emmanuel está falando, gera-se ódios que ficam marcados, enegrecem a alma, marcados também com o indivíduo. Mas não está falando do homem do evangelho, né? Está falando só de... Mas vamos lá. Só a evangelização do homem espiritual poderá conduzir as criaturas a um plano superior de compreensão, de modo a que jamais as energias afetivas se convertam em forças destruidoras do coração. Só a evangelização do homem espiritual. Acreditar em espírito, ser espiritualista, ser espírita, mas sem ser a evangelização, é meio complicado. E evangelho não se aprende no bate-papo, não. Se aprende realmente estudando, porque ninguém pratica nada sem conhecimento. Sem conhecer, sem esclarecimento, sem o conhecimento. Não é isso? Tanto que a pergunta 780 do Livro dos Espíritos pergunta, porque o progresso intelectual tem que vir antes do progresso moral. Porque como é que eu vou saber escolher o certo, o errado, o bem e o mal, se eu não tenho conhecimento de causa? Então, o homem espiritual, mas sem o evangelho, sem a evangelização, ou seja, a prática do evangelho, realmente também vai cair no mesmo erro. De novo, questão do perdão e ódio. Né? Afrânio, nós somos espíritos antigos, né? De uma certa forma, nós somos bem antigos. Eu acho que eu sou um garoto ainda, mas tudo bem. Tá bom. Mas eu estou falando assim, a humanidade não tem espíritos novinhos, né, saindo da forma agora. Não existe isso. Essa dificuldade que nós temos em perdoar já não deveria ter sido um pouco quebrada, né? Pelo menos um pouco. Por determinadas situações, o perdão devia ser igual escovar os dentes todos os dias, normalmente. Não digo uma mãe que viu o filho sendo assassinado de 5 anos na frente dela. Tem coisas que eu acho que realmente são muito difíceis, mas tem coisas que, por exemplo, o Jorge estava falando de jornal. Eu estava passando o dedo no G1, que eu nem gosto muito, mas aí a mulher morreu espancada por causa de R$ 25 que ela estava devendo. Quer dizer, esse espírito que bateu nessa mulher até a morte, né, por causa de R$ 25, não é um espírito jovem que saiu da forma agora, né, Fran? Será que não tem um pouco de noção assim de que, poxa, são só 25? Se bem que ladrão mata por R$ 10, né? Eu sei. Mas a gente não devia ter um pouquinho mais de senso, já que nós somos espíritos tão antigos e sempre pagando, né? Pagando em reencarnações, em reencarnações, em reencarnações. Não dá para ter aprendido nem um pouquinho em determinadas situações que eu estou falando. Lê esse livro que o Jorge toda hora fala aí, Trilhas da Libertação.
Trilhas Você da... vai Nós somos espíritos antigos, mas não evangelizados. A pergunta que passou aí agora. Isso aí. Nós somos espíritos bem antigos. Mas Tá? nenhum E de nós... rebeldes, renitentes, nós somos arianos. Quem não é ariano vem sobre como é que se fala, a influência do ariano. Tá? O ariano, conforme fala o próprio Emmanuel no livro A Caminho da Luz, é um espírito indiferente. Indiferente. Entendeu bem? Ou seja, está aí para ganhar ou perder. Que nem um ladrão. Se vai matar ou se vai morrer, ele quer assaltar. Essa é... Tá? Somos nós, arianos. Tá? Nós, agora, com toda dificuldade, estamos tentando nos evangelizar. Com muita dificuldade. Muita mesmo. A gente vê coisas aí, mas faz parte. Esse livro da libertação, a gente vai entender um pouquinho do mundo lá de baixo. As organizações criminosas que nos influenciam aqui. Mas nos influenciam por quê? Apesar de espíritos velhos, nós trazemos isso dentro de nós. Nós sentimos prazeres por coisas que vão ser oferecidas a nós, e assim nós vamos aceitando e vamos. Tá? Esse caso aí dessa mulher mesmo mostra isso, um espírito rebelde, renitente. Ela sabe o que estava fazendo. E aí por diante. Nós sabemos, etc. Fala, Jorge. Mas só um pedacinho só do tempo. Essa é uma questão realmente difícil, até para nós mesmo, para mim responder também. Quando você iniciou na sua questão, eu estava aqui ainda pensando assim, quase que eu falei assim, Fran, essa daí a gente precisa tomar um tempo para dar uma explicada. Porque, olha só, tem pessoas, por exemplo, esses que cometem crimes bárbaros, como o cara falou, espíritos novos. Tem um caso, na época do Kardec, ele foi até consultar não sei se foi São Luís. São Luís disse, não, esse espírito não é daqui. Ele está por pouco tempo aqui, por isso que ele cometeu esse crime bárbaro que escandalizou a sociedade francesa na época. Eu não me lembro aonde está, se é livro, se é na revista. Não, Céu e Inferno. Céu e Inferno. Eu não me lembro. Não me lembro a história, não, mas o Céu e Inferno. Se eu também não estiver enganado. Ou seja, a gente estudando, conversando, vem a mente, vem a lembrança. Então, por exemplo, o cidadão que é um malfeitor mesmo, pintou o sete, aí ele reencarna, ele suscetível para evangelizar-se, né? Mas chega aqui novamente recidiva, volta a cometer a mesma burrada. Ele está desenvolvendo a inteligência dele. Quando ele realmente acertar o passo dele, aí ele vai dar uma progredida, vai desenvolver o senso moral que está faltando para muitos de nós. Foi o caso que aconteceu, essa menina dos R$25 aí, que tirou a vida da outra por espancada, e ela sendo excitada por 2 ou 3 pessoas, que dava para ver no vídeo. Não é? Tinha um afeminado, tinha um rapaz do outro lado e uma outra garota, tá? Que excitava para a outra cada vez mais. Ela foi depois, disse que estava, né, com teor de químico, dependente químico. Então, quando essa criatura realmente amadurecer, não vai ser nessa encarnação, é claro, né? Nós também, quando ela vai dar um avanço e vai compreender que não deve fazer mais aquilo e vai sentir na pele também, aprender a não fazer aquilo, porque a lei é severa, é austera. Essa é a essência dessa pergunta que você começou a comentar, aí a Consuelo entrou com a que é a mesma coisa, que a gente fica, né, espavorido com o que a gente vê aí. Escandaliza mesmo. Eu não cheguei a ver o vídeo, não. Eu só li o trechinho. Eu falei assim, não quero nem saber o que aconteceu aqui, porque eu achei aquilo, sabe? Eu acho que é pior que um assalto, sabe, Jorge? Porque o assalto, você já sabe que pode acontecer. Mas por causa de R$25, sabe? Você pegar a sua mão,
né? E ser responsável por tirar uma vida por causa de R$ 25, né? Eu não sei. O ladrão ele já sai ali para perder ou ganhar, ele já sai com aquele intuito. Mas aquilo ali, eu falei assim, nossa, como é que pode? Como é que pode um ser humano fazer uma coisa dessas, né? Eu sei que isso acontece a 3x4 por aí, mas quando você vê assim perto, lê, né? Isso como se tivesse acontecido, eu não sei onde aconteceu, perto de você, realmente você pergunta, poxa, esse mundo vai demorar muito ainda, né? Vai não, Consuelo. Isso foi Madureira, eu acho. Foi? Foi. Vamos lá? Vamos lá, agora voltar. Volta, Lourdinha. Volta, Lourdinha. Eu posso falar uma coisa? Pode. Enquanto vocês estavam falando aí, eu estava olhando aqui no livro Ceareiro de Volta, do Valdo Vieiro, tem uma página que diz assim, mostremos o mestre em nós, do Bittencourt Sampaio. E eu me lembrei que tem um trecho aqui que fala uma coisa bem pertinente com o que o Jorge estava falando. Que fala assim, embora o ingente esforço renovador dos arautos das letras do Evangelho, mais da metade da população terrestre ainda não ouviu nenhuma referência a Jesus, o sublime governador da Terra. Vou pular, tá? Grande parte da humanidade cultua doutrinas claras e confessamente materialistas. Os delitos passionais multiplicam-se em todos os continentes. Aí ele vai falando dos delitos, tá? Vou pular isso. Nunca foram tão aperfeiçoadas e numerosas as organizações policiais e as técnicas belicistas nas guerras de morticínio e destruição. Tal fato, porém, não é razão para derrotismo, mas de profundo chamamento ao trabalho. Aí embaixo ele diz assim, a vida humana não é um conjunto de artifícios, é a escola da alma para a realidade maior. De nós depende a escolha entre o bem e o mal. Fogo não apaga fogo. Ao ódio ofertamos amor. À pressa, a paciência. Ao orgulho, humildade. À vingança, o perdão. À cólera, brandura. Ao egoísmo, a caridade. Jesus segue conosco, mostremos o mestre em nós. Então, também aí, assim, a pessoa fala de Jesus como se fosse íntima de Jesus, conhecedora de Jesus, mas não conhece Jesus. Porque se ela fala com tanto ódio, com tanta raiva e tanta propriedade da vingança que ela quer, é porque ela não conhece Jesus, entendeu? Eu sei que o coração de mãe ferido pensa muitas coisas, mas eu estou falando do fato de você ser um profundo conhecedor dos ensinamentos de Jesus, do significado desses ensinamentos e do significado da presença dele no planeta, entendeu? Só isso, não vou falar mais nada. Não pula não, Elisa, senão vai deslocar aí essa coluna aí, hein? Pois bem, gente. Essa pergunta que a Consuelo fez é bem profunda. Isso vai remontar até a capela. Olha só, isso vai lá atrás. E a dificuldade que esse povo tem até hoje aqui em se melhorar. É muita história isso aí, viu, Consuelo? Muita história mesmo. Então vamos largar isso de lado e vamos para o perdão das ofensas, item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Volta, Lourdinha. Volta, Lourdinha. Então vai ser a Elisa. A Elisa já está presente. Não, então é você. Eu acho que... Não é a Elisa, não? Ela não Não, pode... você mesmo. Você mesmo. Ou é Elisa? Eu não sei. Vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Instrução dos Espíritos, Perdão das Ofensas. Item 14. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-ei, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Por quê? Aí, Por quê? No Emmanuel responde lá o Consolador, por ler essa pergunta. Porque nós estamos também passíveis de errar também 70 vezes ou mais, vezes 7.
Então, temos que compreender que o perdão tem que ser infinito, que nós podemos errar infinitamente. Tá? Essa pergunta nós pulamos no livro Consolador, tá ok? Então vamos lá. Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com o coração tão simples, com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou a seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela for feita. Ensinarás a teus irmãos esse enriquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem perder a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, às vezes, que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Aí pegou pesado, né? É. A gente fala sempre perdão nos limitando somente a um a outro, né? A nossa vida de relacionamento. E o perdão, a misericórdia de Deus, que nos perdoa constantemente. Pegou pesado mesmo. Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, prodígios até do vosso amor. Pródigos até do vosso amor. Dai que o Senhor vos restituirá. Perdoai que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos que o Senhor fará vos assenteis à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, vos tem sempre sobre suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu começo faz 18 séculos. 20 Perdoai séculos. Estou lendo o que está escrito. Perdoai vossos irmãos como precisais que vos perdoe. Se seus atos pessoalmente vos prejudicam, mais um motivo aí tendes para ser indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento tereis em revelar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Legal, é porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Muito interessante também isso aí, né? Porque tem coisas realmente que a gente, né? E quem consegue se libertar, é que o perdão é libertação. Somente isso. Tá? Liberar. Vamos lá? Vamos lá. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Pois que vos dizeis espíritas, sede-o. Olvidai o mal que vos hajam feito e não penseis senão uma coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de vos expurgir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um dos seus filhos. Feliz, pois, daquele
que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Simeão, Bordeaux, 1862. Bom, essa mensagenzinha aí, tá? Calha com a nossa hora, né? Mas é uma mensagem bem completa, né? E vai continuar, mas aí já vai ser outro espírito. Vai ser Paulo, né? O próximo item. Então nós vamos parar por aqui, tá? Começando no item 15 semana que vem. E continua o assunto da perdão e indulgência. São as instruções dos espíritos em relação à misericórdia que nós devemos ter com os outros e conosco mesmos, que não deixa de ser, né, como se fala assim, um ato a nosso favor, né? Bom, acho que tinha que falar, já falamos. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu gostaria só de dizer, olha só, talvez alguns dos membros que estão participando, nós estamos com uma assistência de 6, está gravado, alguém vai ouvir, e as pessoas podem pensar assim, nós estamos sozinhos e tal, é ruim, hein? Aqui onde eu estou aqui, eu dei uma piscada de olho para trás, de repente, do nada, é como se eu tivesse visto um grupinho aqui. Eu estou na parede. Eu estou na parede, não deve ter ninguém aqui. Está na parede, né? Mas aqui não tem nada, a parede está um pouco mais atrás. Eu olhei aqui do meu lado direito, assim do lado assim, né? Uma rapaziada legal aqui frequentando. Então, a nossa audiência não está resumida a 6. Estou colocando isso para a gente ter, né? A gente tem um amigo espiritual, tem os simpáticos a nós e tal, mas tem uma outra galerinha que é simpático a gente, que na hora já sabe, a pontualidade é o culto. É verdade. Ó, eu na semana passada, foi na semana passada? Foi, na sexta-feira, o Jorge Cefal comentou da página Muito de Nós Dentro de Nós. É do livro Técnica de Viver, do Valdo Vieira, tá? Técnica de Viver, do Valdo Vieira. Não Obrigado. tem na internet, tá? Não tem na internet. Não? Não. Por isso Eu lá procurei na internet para a gente ler ainda durante o estudo, mas não tem na internet. Os livros do Valdo Vieira não são muito abertos para a internet, não. Na FEB eu andou vendendo, não sei se ainda vende. Tanto que os meus eu comprei na FEB, tá? O meu é da Boa Nova, foi a Fran até que comprou para mim. Técnica de Viver, do Valdo Vieira. Tem como escanear e jogar no grupo do Maria Vai? Eu não sei porque a impressora aqui de casa não está funcionando para escanear. Eu posso tentar fotografar e botar. Fotografa. Posta lá. Aí eu vou aqui, eu dou meu jeito por aqui. Tá, porque é uma página bem interessante. Se Porque depois eu conseguir. Eu entro na web, do WhatsApp e jogo pro Zap e faço a minha loucura aqui. Tá bom. Eu vou parar a gravação, é uma página muito interessante, entendeu? Aqui hoje não dá tempo da gente ler, mas é uma página muito interessante. Vamos ver se no próximo estudo dá tempo da gente ler. Eu procurei na internet, mas eu não achei, não.